Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao programa Diálogos. Este programa é transmitido sempre às sextas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube da Sentionoye do Brasil. Você que já está nos acompanhando, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. E também aproveite para acionar o ícone aí de notificação para você ficar sabendo sempre as novidades deste canal. E olha que tem muita novidade boa neste canal aí, gente. Eu sou o preletor Emerson Sadayuki Iwami, da Regional SP Paulista 1, e serei o mediador deste programa que traz o tema Quem Esperança Sempre Alcança. E para falar sobre esse tema, temos uma fenomenal dupla aqui de orientadores que vão trazer muito conteúdo, muita orientação para vocês. Quero apresentar para vocês, primeiramente, o preletor em grau júnior da Regional SP Barretos, preletor Omis Borges. Muito obrigado a todos, aos colegas do Diálogo, a vocês que nos acompanham em casa. Muito obrigado pela sua presença e participação aqui conosco. Muito obrigado, preletor Omis. E também, preletora, quero convidar a apresentar a preletora da Regional SP Guarulhos, preletora em grau sênior, Keila Fabielle Braz Arodeia. Muito obrigada, amigos. Que alegria estar aqui novamente com esses amigos maravilhosos aqui para a gente compartilhar um pouquinho mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, e muito feliz aí de estar podendo adentrar novamente aos lares aí dos senhores. Sejam todos aí bem-vindos ao nosso bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigado, diretores, pela presença aqui nesse programa Diálogos, e reforçando mais uma vez o convite para você que está nos acompanhando, para curtir e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas aí possam ter acesso a esse conteúdo. E pessoal que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, deve ter lido aí o nome do programa, desse tema, desse programa, Quem Esperança Sempre Alcança. Deve ter pensado, acho que o pessoal da produção deve ter se enganado, né? Quem esperança sempre alcança. Acho que deve ter pensado, né? Espera sempre alcança. Mas não, a produção preparou um termo muito bacana aí. Quem esperança sempre alcança. Esperança sempre alcança é de esperançar. Eu fui dar uma pesquisada aí no tema. Esperançar aí, gente, olha que bacana que é, ó. Esperançar é uma ação que significa ir atrás, agir e não desistir, sendo mais que uma mera espera. Tem mais um termo muito bacana que eu achei aqui, que fala que esperançar é a certeza da fé e da ação que confia no propósito e no percurso. Olha que bacana esse tema, que a esperança sempre alcança. Preletores,
Na verdade, quando a gente fala esperançar, de alcançar, nós pensamos aí nesse verbo esperançar, né? Esperançar para alcançar alguma coisa e tal. Mas, na verdade, quando a gente fala em esperançar, a gente fala também em escolher, né? Saber fazer as escolhas na vida. Na verdade, desde que nós acordamos aí no dia todo, a gente está escolhendo alguma coisa. Aí eu gostaria de saber aqui dos nossos orientadores, é, a vida é realmente uma interminável sucessão de escolhas? Diretor Gomes, com a palavra, por favor. A vida é uma sucessão interminável de escolhas. A todo momento nós estamos escolhendo o que pensar, o que falar, a forma de agir. É uma escolha de cada um de nós. Até a nossa fisionomia nós escolhemos também. Devemos procurar, então, escolher a melhor fisionomia, as melhores palavras, as melhores atitudes, os melhores pensamentos. É porque nós aprendemos na Seitonoye que o pensamento ele molda o nosso destino. Ele faz com que a nossa vida sintonize com o teor daquilo que nós estamos pensando, agindo, falando, essa mensagem que nós estamos transmitindo também através das nossas expressões fisionômicas. Isso tudo vai moldando o destino e vai direcionando a nossa mente rumo a um destino feliz, maravilhoso, edificante, um destino onde nós vamos nos desenvolvendo a cada dia. Ou se esses pensamentos forem de insatisfação, pensamentos sombrios, andar com aquela fisionomia carrancuda que nós falamos, né, de cara de maracujá de gaveta, então nosso destino ele vai sendo conduzido por esses pensamentos negativos, pessimistas, e a nossa vida vai se tornando bastante desagradável. Então, cabe a nós temos esse poder de, o tempo todo, selecionar quais as escolhas que eu quero trazer para mim, quais as escolhas para a minha vida. Cristo já nos ensinou, orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai principalmente os nossos pensamentos, porque nós acreditamos na força da palavra. E quando falamos palavra, não estamos dizendo apenas dessa reprodução do som, né, que sai através das nossas pregas vocais, que é medida pela física, né, em hertz, mas também a palavra, ela representa todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e também a nossa fisionomia. Então, nós devemos escolher, selecionar com bastante cuidado na nossa vida tudo aquilo que nós queremos trazer para a nossa vida. Isso de modo geral, até as músicas que nós ouvimos no nosso dia a dia, nós devemos ter o cuidado de selecionar as melhores, aquelas que trazem mensagens boas, aquelas que vão nos acrescentar algo. A gente sabe que tem muita coisa ruim por aí, a gente não deve simplesmente tomar uma atitude passiva e ir aceitando tudo que as pessoas, né, que as rádios, que as mídias querem impor para a nossa vida. Né? Nós temos esse poder de escolha o tempo todo. Nós selecionamos, né, também tudo aquilo que nós apreciamos nas mídias, os conteúdos que nós consumimos. Concorda, doutora Keila? É interessante, né? Você está falando e as pessoas têm muita dúvida sobre as escolhas e acham, inclusive, que a vida que não tem poder sobre a própria vida, né, Cleiton Nunes? E a verdade é que, assim, eu acho que a melhor e a maior escolha que a gente pode fazer é justamente o que você acabou de falar. Quais são as palavras que eu estou proferindo, quais são os programas que eu ando assistindo, né? A gente aprende na Seitonoye que nós somos realmente senhores do nosso destino, e isso é maravilhoso. Então, se alguma coisa não vai bem, eu preciso começar a olhar as escolhas que eu tenho feito, né? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe tinha o hábito de falar assim, diga com quem andas, né? Que eu lhe direi quem és. Então, eu sempre ficava atenta quando eu via alguém, eu nem era da Seitonoye, gente, mas aí, quando eu via alguém que tinha um comportamento que não era muito legal e estava muito próximo a mim, com essas palavras da minha mãe, eu já começava a perceber que eu tinha que melhorar alguma coisa em mim, sem entender direito o que era. Então, a gente vai, né,
automaticamente mudando mesmo o nosso destino com essas escolhas. Então, a resposta é sim, a nossa vida é uma sucessão de escolhas, não dá para a gente fugir, ainda que seja, né, de forma inconsciente isso, mas a escolha que nós temos principalmente é o que nós estamos fazendo com a palavra, né? Com o que a gente pensa, fala e age, para poder comandar mesmo o nosso destino, né? Para o Heitor Holmes, para o Heitor Emerson. Então, quer dizer que, na verdade, temos sempre que manter nossa mente no rumo correto aí para, na verdade, é aquele saber falar, pensar, sentir e agir, né? Isso tem tudo a ver com aquele ensinamento básico aí da Sidney. Você que está nos assistindo aí, talvez pela primeira vez, a Sidney tem 2 ensinamentos bem básicos aí que fala sobre a verdade vertical e a verdade horizontal. E essa verdade vertical é o que a gente fala, só existe Deus, o que vem de Deus, né? O homem é filho de Deus. E essa parte das escolhas que a gente está falando hoje aí sobre esperançar e alcançar alguma coisa, vem na verdade horizontal, né? Que o mundo, aquilo que ocorre no mundo ao nosso redor, né? É aquilo que nós pensamos, falamos, sentimos e agimos. Os proletores aí falaram muito bem sobre essa questão de saber escolher. É isso mesmo, proletor Holmes? Exercitamos o tempo todo esse poder de escolha. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, e, inclusive, selecionar os ambientes onde nós estamos frequentando também, influencia no nosso destino. O tipo de leitura que nós fazemos, os filmes que assistimos, tudo isso vai contribuindo para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Se nós somos aquele tipo de pessoa que tem o hábito de ficar ligado o tempo todo em notícias de TV, das mídias, de modo geral, né, na internet, que na maioria das vezes só trazem notícias de violência, de tragédias, né? Claro que não dá para a gente ficar alheio no mundo contemporâneo às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas nós precisamos filtrar, entender o que está acontecendo e não ficar com a mente focada somente nos aspectos negativos, tristes e sombrios da vida. A mídia, de um modo geral, prioriza, né, essas tragédias porque chamam muito atenção, né, muito forte, é impactante essas notícias. Mas a gente tem que entender que tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, tem tanta gente fazendo boas ações, tantos projetos, né, sendo desenvolvidos para facilitar e melhorar a vida das pessoas, e nem sempre a mídia tem o hábito de divulgar essas boas ações. Então é muito mais impactante uma tragédia, um ato de violência, do que algo, um ato de bondade, um ato de amor entre as pessoas. Então, a gente precisa filtrar isso também, né? Em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente tem que ter esse cuidado ao conversar com as pessoas o tempo todo. Que tipo de palavra eu vou usar, selecionar, né? Porque nós estamos também marcando a vida das pessoas o tempo todo. Então, precisamos sim ter esse cuidado em selecionar as melhores palavras, fazer as melhores escolhas da nossa vida, né? O nosso tipo de leitura também, toda a escolha. Você no início do programa disse, né? Nós acordamos de manhã e já escolhemos. A gente escolhe como a gente vai sentir, a gente escolhe a roupa que a gente vai usar, a gente escolhe, né, um monte de coisa, o caminho que nós vamos seguir até o trabalho. Então, tudo é uma escolha. O que nós vamos comer no café da manhã, a escolha faz parte da nossa vida. E também tem escolhas não tão simples assim como escolher o que comer no café da manhã, mas escolhas mais significativas para a nossa vida. E toda escolha, ela implica uma renúncia. A gente sempre prioriza algo, né, em detrimento daquilo que a gente deixou para trás. E tem um livro bastante interessante, né, da Seiichi Onoye, que é o livro dos jovens, que fala que quando a gente toma uma decisão, a gente tem que queimar as possibilidades extras, né? Ou, em outras palavras, a gente queima a ponte que a gente acabou de atravessar. Tomou a decisão, fez a nossa escolha, não deixa caminho de volta, vai até o fim, né? Escolha
persistir até o fim. Mesmo que quando você chegar lá e perceber que não é aquilo que você quer, refaça, recalcule a rota, comece de novo. Mas é importante nós, depois de fazer as escolhas da vida, persistir em realizar aquilo que nós planejamos. Porque se nós somos aquele tipo de pessoa que mudamos constantemente de opinião, que não encerra nada, que não finaliza projetos, a gente vai ficar à mercê, a gente não toma as rédeas da nossa vida. Na Seitonoye a gente aprende que nós devemos viver com plena liberdade. Como que é isso, viver com plena liberdade? É não transferir a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa vida, da nossa felicidade, do nosso desenvolvimento para outras pessoas. Jamais culpar outras pessoas pelos nossos insucessos, mas também, né, ter consciência de que tudo o que acontece na nossa vida é de inteira responsabilidade da minha personalidade, da minha pessoa. Então, quando a gente atribui a culpa e responsabiliza outras pessoas, nós não estamos vivendo com plena liberdade. A gente está dando liberdade para que outras pessoas ditem as regras de como nós devemos sentir e agir no nosso dia a dia. Interessante, Holmes. Vou chamar de Holmes, viu, gente? Holmes, porque ele é meu amigo também, independente aqui da formalidade. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas aí, olha que interessante, você estava falando das escolhas e a gente falou há pouco que as escolhas podem ser inconscientes e muitas são, né? E você falou de manhã, de você acordar e sair, às vezes a gente é levado por determinados caminhos e determinadas situações. Olha como é séria a coisa da escolha, que a gente pensa, não, tudo é muito consciente, mas o humor pelo qual eu acordo determina como vai ser o meu dia. Né? Então, é uma escolha que eu fiz. Aí pode ser que eu chegue, nossa, eu saí de casa, pneu furou. Troquei o pneu, fui pegar, aí porque eu saí mais tarde que troquei o pneu, peguei trânsito. Aí, por conta do trânsito, cheguei atrasada. Aí você vai falar, poxa, mas eu sou um azarado. Não, qual foi o pensamento que eu tive quando eu acordei? Qual foi a minha postura, né? Então, Seitonoye é uma religião muito científica, né? Então, eu acordei, qual a minha postura naquele momento? Por isso que a gente falou das escolhas, né, Preletor Rubens? Porque aí, o que você está escolhendo pensar, o que você está escolhendo falar, às vezes você acorda de manhã já chutando a cama, reclamando. E assim, essas escolhas de conteúdo, elas são importantíssimas. Eu não sei se... Vou deixar um teste para os amigos aí que gostam de realmente pagar para ver, e eu sou uma dessas, né? Principalmente quando eu cheguei na Seitonoye, mas se você perceber, se você escolher um bom conteúdo, e quando eu falo bom, gente, o bom é relativo, mas o bom no sentido de coisas construtivas, e você fizer essa escolha, faça um dia, escolha um conteúdo bom e verifique como está o seu ânimo depois, para trabalhar, para estudar, né? Então, ela te motiva. Na contrapartida, se você escolhe um conteúdo ruim, para baixo, olha, o mundo está acabando, as pessoas, né, falam milhões de coisas, que as pessoas agora não têm bondade, enfim, eu quase nem assisto mais essas coisas, eu não sei nem que palavras usar para vocês, para exemplificar. Mas você pode perceber depois um desânimo, uma desesperança mesmo, a gente não tem vontade mais de agir, fala, para que eu vou fazer, para que eu vou seguir, né? E a gente percebe imediatamente essa escolha que a gente está falando, como ela vai definindo, né, o nosso trajeto, o nosso destino ali. A preletora aqui falou em ter acesso a bons conteúdos, né? E o Preletor Holmes também falou sobre um livro muito interessante aí, que é o livro dos jovens, né? Este é um dos best-sellers aí da Seitonoye. Se você que está nos acompanhando aí, acesse a livraria, nossa livraria virtual no sni.org.br. Também a preletora Keila falou sobre acesso a bons conteúdos. Ter um bom conteúdo desde manhã, aquele calendário ali da Seitonoye, as palavras de luz ali, todo dia tem uma mensagem positiva, e certamente quando a gente começa a ler desde manhã esses bons conteúdos, a gente, obviamente, nosso dia será bem melhor. E essa é uma verdade impactante aí da Seitonoye, na verdade, que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Então, é uma coisa que impacta muita gente, então, às vezes, muitas vezes as pessoas até ficam meio arredias em escutar isso aí,
mas é a pura verdade, né, gente? As coisas que acontecem ao nosso redor realmente são nossa responsabilidade. Mas voltando ali para o assunto, quem esperança sempre alcança, a gente conjugando esse verbo esperançar para poder alcançar, mas nem sempre a coisa rola, né, gente, do jeito que a gente quer. E aí, a pergunta é a seguinte: às vezes nós nos sentimos infelizes por não conseguirmos alcançar ali aquilo que a gente esperançou, né, o verbo, aquilo que esperançou e na verdade não alcançou. Mas será que aquilo que a gente estava buscando, a gente estava esperançando, será que não é, eu achei muito legal um termo, será que não são nossos grilhões imaginários, aquilo, uma fixação mental nossa? Doutora Kim. Olha só, né, gente? Quando a gente fala de grilhão, estamos falando de aprisionar mesmo, né? Assim, emendando ao que a gente acabou de falar. Quando você acha que não pode fazer, quando você imagina que não tem capacidade, ou que não vai conseguir, ou algo não deu certo, e o não dar certo é maravilhoso, gente, é maravilhoso. A gente precisa mudar a visão que a gente tem sobre as coisas. Olha que interessante. A gente aprende na Seichonoye, e o preletor Emerson colocou aí sobre a questão da verdade vertical e a verdade horizontal. A verdade horizontal, que é esse mundo que a gente vive, esse plano, né, esse grande teatro da vida que a gente vive, ele é um resultado apenas. Então, assim, se a gente, e hoje em dia, é muito comum a gente ouvir que é filho de Deus, né? Então, se a gente ouve que é filho de Deus e a gente tem uma ideia, ainda que seja vaga, de quem verdadeiramente é Deus, da capacidade, da potencialidade, significa que a gente tem isso dentro da gente, né? Então, mas no que eu estou acreditando? Então, quando eu me aprisiono ali, né, e acho que eu não vou, que eu não tenho capacidade, que eu não consigo, que é impossível, a que esse impossível está sendo ligado? Ele está sendo ligado a alguma limitação que eu percebo neste plano fenomênico? Então, é isso que eu tenho que ver. Ninguém consegue fazer alguma coisa que desde o início ela não acredite que aquilo é possível. Então, se eu tenho certeza que eu não consigo subir uma escada, vai com 1000 degraus, não adianta nem eu começar, porque eu já acreditei. Então, o meu poder mental é que faz com que eu chegue ou não até lá, né? Então, assim, se eu acredito que eu sou filho de Deus, sou dotado de capacidade infinita, ainda que visualmente aquilo pareça impossível, eu, ligado aos meus pensamentos, palavras, ações, ao que eu leio, as minhas orações do cotidiano, a meditação, e no nosso caso na Seichonoye, a meditação Shinsokan é importantíssima, né? Em mais momentos aí durante o programa a gente vai falar disso, mas conforme o que eu estou ligado, as ideias para que eu alcance isso, que teoricamente era impossível, elas vão surgir. Né? Elas vão no meio do caminho, vão aparecendo pessoas, então pode ser que eu estou achando impossível porque eu estou vendo a minha limitação física e aquilo que eu ando olhando nas outras pessoas, nos espelhos à minha volta. Mas quando eu mudo, tudo se transforma, né? Então, na Seichonoye, é isso que a gente aprende. Quando eu oro, o mundo me responde e se move quando eu me movo. Não dá para ficar sentado esperando, como diriam os mais antigos, a banda passar, né? A gente precisa agir. Agora, como eu vou agir? Ligado a quê? Essa é a grande decisão. Essa é a nossa reflexão, e essa é de cada um, né, Preletor Holmes? Não adianta a gente não ter receita de bolo, né? A receita de bolo da Seichonoye só existe Deus e a imagem verdadeira, que é perfeita. Agora, como eu vou pegar esses ingredientes e vou misturar no meu bolo, aí é de cada um, né? Das minhas escolhas cotidianas. Eu vou deixar o preletor Borges aí, que é cheio de exemplo, né? Para complementar para a gente. Mas é isso, preletor Emerson, a gente todos os dias olhar para o que eu estou escolhendo, para o que eu estou falando, né? Para o que eu estou fazendo. Eu vou dar um exemplo, faz um mês aproximadamente, que todos os dias eu coloco o meu despertador 5 minutos antes do horário que seria o horário que eu levanto. Então, eu levantava, né, às 4h15, agora ele toca às 4h... Não, eu levantava às 4h20, eu ponho às 4h15, sem levantar da cama, eu fico todos os dias pela manhã.
Sou filha de Deus, que bela manhã, somente coisas boas virão. E repito durante esses 5 minutos, quietinha na minha cama mental, que é para não acordar o marido, né? E aí, 4h20, eu levanto e acreditem, em um mês, muitas coisas na minha vida se transformaram, inclusive de comportamentos e ações que eu tinha, que felizmente eu corrigi. Eu queria corrigir. Então, é um desejo consciente que eu levava a fazer alguma coisa inconsciente. Então, o meu desejo consciente dominou, quando eu mudei só uma prática pequenininha ali de manhã de 5 minutos, né? Isso é importante. Eu como educador, há muitos anos, eu observo muito no crescimento das crianças, os pais, muitas vezes, por agirem por ignorância mesmo, por não conhecer o poder da palavra, o poder do elogio, esses pais vão podando a capacidade infinita daquela criança, né? Então, com o passar dos anos, a criança ela vai sendo meio que podada e ela, num determinado momento, principalmente ali na adolescência, muitas vezes, está muito forte a questão de eu não sirvo para nada, eu não tenho talento para nada. Então, são muitos desses grilhões imaginários que nós vamos tendo ao longo da vida, desde que nós somos criancinhas e até chegar na vida adulta. A gente ouve muito não, você não vai dar conta, não, isso é demais para você, não, isso não é para você. E nem sempre crescemos numa família onde as pessoas são seichonoye, que vivem nos elogiando, nos incentivando, fazendo uso controlado do poder da palavra para moldar a nossa vida de forma positiva. Então, quero dizer para você que está chegando agora aqui, tendo esse contato com a doutrina da Seichonoye, se você foi essa criança no passado que ouviu muito não, que foi muito podada na sua capacidade, o professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, ele escreve no livro Dinamize Sua Capacidade, na página 65, ele diz assim: se não houver ninguém que lhe diga você é um gênio, possui capacidade extraordinária, fale você mesmo para si, constantemente. Eu sou um gênio, eu sou filho de Deus, possuo capacidade infinita, existe em mim uma força maior que quaisquer dificuldades. Né? Siga o exemplo, né, da preletora Keila, que de manhã repete para si mesmo essas palavras boas, palavras positivas e edificantes, você com certeza vai constatar, né, vai pagar para ver tanta coisa boa que vai acontecendo no seu destino. Quando eu tinha 17 anos, eu tive que deixar um emprego que eu gostava muito, que era em Santo André, no ABC Paulista, e me mudei para o interior do estado de São Paulo, no norte do estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais. E naquela época não tinha como continuar no mesmo ramo de atividade que eu trabalhava como estagiário no escritório de arquitetura e engenharia. Eu era desenhista nesse escritório. E arrumei um outro emprego num local que não tinha nada a ver com aquilo. Eu fui trabalhar numa concessionária de tratores e máquinas agrícolas. Não entendia nada daquilo. Mas eu fui contratado para uma função bastante simples. Era só preencher fichas de peças em garantia, né? Peças que quebravam, estavam dentro da garantia para mandar para a fábrica. Eu passava muito tempo ocioso. E já conhecedor dos ensinamentos da Seichonoye, tive o privilégio de conhecer a Seichonoye na infância, ainda nas reuniões de criança. Então, eu passava muito tempo treinando digitação. Bom, naquela época era datilografia, né? Eu treinava habilidade para datilografar, hoje a gente chama de digitação, e eu usava palavras que fossem me trazer ânimo, força, para não deixar eu reclamar daquela situação. E assim, eu acreditava cegamente de que eu, como filho de Deus, eu tinha capacidade de conseguir um emprego onde eu pudesse assumir mais responsabilidades e poder exercitar a minha capacidade de filho de Deus. Aquele emprego eu era muito grato, que era o que tinha no momento,
mas eu acreditava que eu queria mais, tinha condições de executar tarefas muito mais importantes que levassem felicidade para a humanidade, para as outras pessoas, através do meu trabalho. Então, o tempo todo eu colocava papel na máquina e ia datilografando palavras, por exemplo, frases que eu usava muito naquela época. Eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, somente coisas maravilhosas acontecem na minha vida. Enchia uma folha, uma página, virava o papel, enchia do outro lado, tirava o papel, colocava outra folha, e eu colocava sempre: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida, né? As riquezas de Deus fazem parte da minha vida, muito obrigado, muito obrigado. Coisas para nutrir ali o meu subconsciente e emanar de mim uma atmosfera que pudesse atrair um ambiente melhor. Bom, eu fiz isso durante aproximadamente 6 meses. E para muita gente que não conhece essas técnicas, vai achar que é milagre. Mas numa sexta-feira ensolarada, final de expediente, eu voltando para casa a pé desse trabalho, um carro passa na minha frente, para diante de mim e desce o motorista dizendo: poxa vida, Gomes, fazia tempo que eu estava pensando em você. Eu lembro que você desenvolvia, né, era estagiário em Santo André, da área de arquitetura, eu estou montando um escritório e gostaria muito, estou precisando de alguém para fazer esse trabalho para mim. Você não aceita trabalhar comigo? E detalhe, né, naquela época, lá nessa firma, de tratores, eu tinha 17 anos e ganhava meio salário mínimo. E esse senhor, de imediato, ele me ofereceu um salário. Ele ainda me disse assim: olha, não tenho condições de pagar um bom salário, mas à medida que o escritório for crescendo, eu vou rever o seu salário também. Ele me fez a proposta inicial de 4 salários. Então, quer dizer, era muito maior do que eu tinha no anterior. Então, foi assim, uma prova de que o poder da palavra, ele vai sintonizando com coisas boas para melhorar a vida da gente, né? E eu nem acreditei, fiquei muito feliz. E a cada vez que a gente aplica essas técnicas na nossa vida, é como se a gente desse corda nesse ânimo, vai fortalecendo a nossa fé para que a gente possa praticar mais, estudar mais, agir com mais alegria, mais gratidão, né? Cultivando no nosso dia a dia esse sentimento de alegria e gratidão que faz toda a diferença na nossa vida. Foi assim que, aos 17 anos, eu passei a ter um salário que muito chefe de família da época, né, muito brasileiro não tem. Né? Sou muito feliz e grato aos ensinamentos da Teiichi Onoye. Dr. Borges tocou num ponto importante aí dessa parte da Teiichi Onoye que fala sobre dos bons hábitos, né? Assim, foi repetindo essas boas palavras, utilizando sempre as boas palavras. Isso torna-se um hábito. A Teiichi Onoye trabalha muito com essa parte de repetição que trabalha a parte do hábito. O hábito, ele muda o nosso ponto de pensar, o nosso modo de pensar, e também muda o nosso, e consequentemente, as coisas ao nosso redor. O Dr. Borges falou sobre essa questão da educação, que ele trabalha na educação, a utilização de palavras boas para com as crianças. Isso me levou até a infância. Eu estava lembrando agora que eu frequento a Teiichi Onoye desde os 7 anos de idade, e nós tínhamos ali a reunião das crianças, né? E eu sempre fui uma criança muito tímida, mas muito tímida, algo até doentio, né? E aí, as nossas orientadoras, elas tinham o costume muito de falar: você é filho de Deus, você consegue. Nós tínhamos uma atividade ali que era para falar, subir no palco e para falar o que eu tinha feito uma semana, e a gente fazia a fila, e quando eu chegava a minha vez, eu voltava para o final da fila, para não dar tempo de fazer a atividade. E aí, mas aí as orientadoras falaram: se você é filho de Deus, você consegue, né? E eu acreditei naquilo, eu acreditei realmente que eu podia fazer aquilo. E hoje eu estou aqui com vocês, né, apresentando esse programa de diálogos, que lembrando da criança tímida, lá de pouquinhos anos atrás, realmente o que o poder da palavra positiva, o bom uso da palavra, ele acaba resultando em bons resultados. E quando a gente fala, novamente voltando ali para o tema quem esperança sempre alcança, a gente vai esperançar, a gente vai tentar alcançar, e precisa, para tudo isso, precisa ter fé também, né? Precisa acreditar em algo, né? E ter esperança, esperançar, é ter fé. Doutora Keila.
Qual a sua opinião sobre essa parte? Ai, Ter que esperança alegria de vocês é dois, tudo. né? Eu fiquei pensando aqui, nossa, por que que eu não cheguei, né? Muitas vezes eu pergunto, por que que eu não cheguei criança, que seria tudo mais fácil? Mas é um ponto tão importante, né? Eu fiquei pensando aqui, antes até de falar da fé, porque tem a ver com o comportamento das crianças. Hoje em dia, as pessoas, o professor Holmes, que lida com isso todos os dias, eu agora tenho tido mais contato com a educação, porque eu procuro ser bem presente aí no cotidiano escolar da minha filha e tudo mais, mas assim, o quanto a gente entulha a criança de coisas e esquece que a gente só precisa extrair, né? Então, do mesmo jeito que a gente está falando, nós, enquanto adultos, às vezes temos as nossas limitações e colocamos no decorrer da nossa vida essas limitações, mas por que não a gente começar já a olhar para os nossos filhos diferente, né? Nossos filhos não precisam de 50 cursos de idiomas, não precisam ficar na escola 12, 14, 15 horas. Eles precisam só do reconhecimento disso que o professor Emerson falou, né? Você é filho de Deus, você tem capacidade. E isso tem a ver com a fé. O mestre, né, em vários momentos, em várias obras, ele diz para a gente: você é capaz, você precisa acreditar nisso. E isso está ligado ao termo fé. Fé é justamente o que? A gente acreditar, né? A gente ter convicção em alguma coisa que a gente sequer vê. E esse é o grande, né? É o grande lance, a gente entender que tudo se cria nesse mundo. Então, o que eu vejo, o que eu enxergo com os meus olhos mentais é diferente de eu esperar alguma coisa. Quando eu espero, eu estou esperando alguma coisa fora acontecer. Só que se eu não mudo dentro de mim, fora nada vai acontecer. E é por isso que muitas vezes hoje a gente vê as pessoas sem esperança, as pessoas desanimadas, entregues aí, né, à depressão, à ansiedade, enfim, a todos esses sintomas, porque a gente fica olhando cenários maravilhosos e hoje a gente fala muito das escolhas que depois da pandemia nós tivemos aí um boom na tecnologia, né? Então nós temos acesso a muitas informações, mas até que ponto essas informações estão influenciando a nossa fé ou a nossa esperança? Porque esperar alguma coisa, você fica olhando ali o outro e fala, ai, mas olha, eu não tenho o que ele tem, eu não consigo o que ele consegue. Enquanto que a fé está dentro de você, é quem eu sou, né? O professor, o professor Holmes falou bastante do livro dos jovens. Eu estou com dois aqui, viu, gente? Um rabiscado e um novo aqui do meu lado, que estão sempre que eu vou gravar qualquer coisa ou vou fazer alguma atividade, eles são a minha mola motriz mesmo, a minha força motriz é o livro dos jovens, por várias razões. Então, eu tinha muitas dificuldades na minha vida também e fui superando através do poder da palavra e de acreditar quando o mestre fala ali, você é capaz, jovem, avance, né? Avance com convicção, porque todas as forças virão com você. Então, ter fé verdadeiramente ponto, acreditar que é filho de Deus. E monitorar, e aí eu entro numa questão muito delicada que existe na nossa formação enquanto adultos já, que crença, que Deus eu acredito. Né? O Deus que a gente acredita dentro da Seitinoye, que é o mesmo Deus que se manifesta em milhões de formas das diversas religiões, é aquele que é o grandioso, né? A grandiosa força do bem, do belo, né, que vai nos conduzindo aí à construção. Quando a gente olha lá, né, para quem tem a origem cristã, então, Deus criou todas as coisas através da palavra e a sua máxima criação somos nós, né, como está lá no Gênesis. Então, esse Deus que criou tudo através da palavra nos deu este poder. Então, é isso que é o verdadeiro, a verdadeira crença que nós temos que ter. Olha, esse Deus grandioso, ele pulsa dentro de mim, ele vibra dentro de mim. E a gente estava falando o professor Holmes falando da criança, né? Eu lembro muito da minha filha. Ela, assim, para ela é comum. Eu tenho um filho do coração, né, que é o Iago, ele já chegou aí na minha vida no casamento com o Plínio, então eu conheci o Iago com 8, 9 anos de idade ali, ele bem novinho já foi para os seminários na academia,
e ele já foi entendendo quem ele era. Então, o comportamento dele, apesar das dificuldades que ele enfrentou, e a adolescência é um momento é uma transição muito difícil, ele já falava com uma convicção diferente que ele era filho de Deus. A Alícia, ela, assim, para ela é muito comum, qualquer coisa que aconteça em volta dela, ela fala para as pessoas, não, eu sou filha de Deus, você também é filho de Deus, né? E ela vai dormir, ela todos os dias tem a frasezinha dela lá, e às vezes ela esquece, ela é criança, ela tem 5 anos, então eu deixo. Aí no outro dia ela fala, ai mamãe, eu já não tive um sonho muito bom. Aí eu falei, mas você lembrou quando você foi dormir de pedir para que Deus, né, agradecer a Deus pelo seu dia e pedir para que Ele cuide do seu sono, cuide dos seus sonhos? Ah, não fiz. Então ela vai percebendo que as palavras dela, né, também naquele momento eram importantes. E às vezes ela faz tentar, agora ela não tem feito muito isso, mas antes a oração tinha que ser o papai e a mamãe junto. Então, às vezes, o papai já tinha feito a dele, já está deitado, ela fala, vamos, papai, vamos, papai. Aí todo mundo posição de oração e ela vai. Deus, né, muito obrigado pelo meu dia, agradeço pelo meu dia, vou dormir, cuida do meu sono e dos meus sonhos. E tudo que ela vai fazer, independente se é escolar, se é um desenho, se é no cotidiano dela, não, você é capaz. E ela repete, eu sou capaz, eu consigo, eu sou filha de Deus, eu tenho capacidade. Então, se há algo que a gente possa fazer, ao invés de ficar achando que a humanidade está perdida, né? Então, quando a gente fala de esperança, esperançar ou ter fé, é você não esperar que a humanidade tenha, né, um destino triste ou cruel, ou sei lá o que as pessoas vão pregar aí, mas a gente acreditar que lá, né, essa centelhinha que a gente pregar ali nas crianças e a nossa mudança de comportamento transforma tudo, porque tudo à minha volta é só um reflexo, né? Então, é isso, eu quis acrescentar, porque, puxa, a educação da vida é incrível, né, professor Ramos? Como muda, como transforma. Aí, ó, 17 anos já estava, na média geral da população, já tinha ultrapassado 1 milhão de pessoas ali, né? E sem lesar ninguém, né, professor Ramos? Só com a sua própria capacidade e, detalhe, ajudando as outras pessoas, porque foi para um trabalho que também podia ser útil à humanidade, né? É verdade. Eu tenho uma frase comigo que vai muito... contra tudo aquilo, esse senso comum que as pessoas afirmam, querer é poder. Confesso que eu não acredito muito, não boto fé nessa afirmação. Para mim, querer não é poder, né? Mas aí as pessoas perguntam, mas como assim querer não é poder? E aí eu explico para elas que querer não é poder. Tem os hospitais estão lotados de pessoas que querem melhorar a saúde, querem se tornar saudáveis e não conseguem. Tem muitas pessoas que querem prosperar na vida, mas a única coisa que prospera dentro de casa é a pilha de carnês e contas para pagar, não consegue sair do vermelho, não consegue sair do buraco, elas querem prosperar, mas não conseguem. Muitas pessoas querem se harmonizar em casa, levar luz e harmonia para casa, mas não conseguem, vivem num verdadeiro inferno no lar. Então, eu não acredito nessa afirmação, querer é poder. Mas eu substituo por uma outra, acreditar é poder. Se você acredita que é possível transformar a sua realidade, você consegue. Só querer não atrai nada, não tem o poder de atrair nada. Você precisa acreditar nessa possibilidade. Isso é ter fé. É ter fé em Deus, é ter fé que você é filho de Deus. E o que significa ser filho de Deus? É ter capacidade infinita, de ter o poder nas suas mãos de realizar, de transformar a sua realidade. Não importa o problema pelo qual você está passando hoje, no momento. Não encare isso como uma sentença de morte do seu futuro. Mas é um pontapé inicial, uma nova vida. Analise, aprenda as lições que a vida te oferece no dia a dia. Tudo isso são lições. Não encare essas dificuldades como dificuldades. A gente aprende na Seitonoye que cada dificuldade ela deve ser encarada como novos desafios a serem superados para que eu possa desenvolver vários aspectos da minha vida. Assim como o Emerson estava dizendo que era uma
uma criança muito tímida, eu tive muitos problemas com timidez, com complexos de inferioridade. Se eu tivesse que cumprimentar as pessoas ou falar com alguém, eu já tremia, as pernas tremiam, eu entrava em pânico, começava a suar muito. E aí, lendo o livro dos jovens, falei mais uma vez citando o livro dos jovens da Seixonoye, lá tem um capítulo que diz, né, que por mais que você seja capacitado, tenha conhecimento, se você não consegue expressar com clareza aquilo que você quer, é como se você carregasse no seu peito uma placa de desconto, né, do seu valor, se desvalorizando como pessoa. E aquilo foi muito impactante quando eu li isso pela primeira vez. Então eu detectei esse problema, mas eu não me apeguei a ele. Eu disse, essa dificuldade vai ser apenas um trampolim para eu superá-la e seguir em frente. E foi muito significativo quando veio um convite para eu fazer parte da equipe de apresentação de uma convenção nacional da Associação de Jovens, e aí passou um filme rápido na minha cabeça, quando eu estava lá apresentando, de repente eu me vi, né, no meio do Ibirapuera, naquele ano, em 98, a primeira convenção que eu apresentei, tinha em torno de 12 mil jovens lá no ginásio do Ibirapuera, eu lá no meio da galera, com o microfone na mão, comandando a massa. Isso foi muito significativo. Eu senti naquele momento, é como se Deus tivesse me dado de presente, assim, um certificado dizendo, olha, a partir de agora você não tem mais problema em falar com as pessoas, em falar em público, você não, todos os medos, o pânico foi totalmente eliminado. Então isso é muito gratificante. De onde vem isso? Da fé. Fé em quê? Em acreditar que dentro de você existem múltiplos talentos, existe uma capacidade infinita, inimaginável. E essa capacidade, esses múltiplos talentos, eles não se desenvolvem, eles não afloram, não são extraídos de uma hora para outra, ou nem quando tudo está muito bem. Na maioria das vezes, as dificuldades ou esses desafios, eles são ferramentas para extrair essa capacidade latente. Se não fosse essa dificuldade, esses talentos ficariam aqui no interior, adormecidos infinitamente. Então, não encare as dificuldades da vida como dificuldades, mas encare como oportunidade para que você possa se desenvolver cada vez. São desafios a serem superados. E, Keila, você falou de academia, né? Na Seixonoye nós temos, né, as 7 academias do Brasil, são academias de treinamento espiritual, onde nós exercitamos, desde o momento em que a gente acorda até o momento de dormir, palavras positivas, mentalizações, meditação Shinsokan, tem a prática diária, né, da meditação Shinsokan, nós temos palestras, nós temos vivências, diálogos, rodas de conversas, inúmeras atividades para exercitar esse Filho de Deus latente em cada um de nós. Né? São ambientes preparados para que as pessoas despertem para a sua natureza divina. E a gente falando também sobre nessa questão de educação, na Seixonoye existe a Associação dos Educadores da Seixonoye do Brasil, para todos os pais, também os profissionais da educação interessados, entra lá no nosso site, sni.org.br, né? Vai lá, pesquise sobre a educação da vida, que opera milagres na vida das famílias. Os nossos orientadores, nossos preditores, aí, nessas nossas conversas de hoje, por diversas vezes falaram sobre a meditação Shinsokan. Você que está até agora nos acompanhando, quiser saber um pouco mais o que é a meditação Shinsokan, a nossa livraria da Seixonoye tem vários e vários títulos que ensinam como fazer e explicam detalhadamente o que é a meditação Shinsokan, essa conversa maravilhosa, essa contemplação maravilhosa que nós temos com Deus, né? Tem uma livraria, livros maravilhosos também. E também no canal do YouTube da Seixonoye do Brasil também tem várias e várias palestras que efetivamente ensinam a você que está nos acompanhando agora, que não sabe o que é a meditação Shinsokan, ou ainda não engrenou ainda, né? Como que você pode fazer? Você pode acessar o conteúdo aí da Seixonoye do Brasil, no canal do YouTube da Seixonoye do Brasil,
que tem ali várias e várias explicações sobre a meditação Shinsoka. E agora, quero falar um pouquinho mais com os preletores, nossos orientadores, que nós esperançamos, nós pensamos em alcançar alguma coisa, mas aquilo não rolou, não deu, e bateu um desânimo. E agora, se bateu o desânimo, gente, o que faz? O que a gente faz? Preletor aquilo. Bateu um desânimo, a gente esperançou, tentou alcançar, não deu, e bateu o desânimo. E aí, o que a gente faz? Gente, eu assim, desde pequena, eu sempre gostei muito do esporte. Aí eu vou usar o exemplo do esporte mesmo para a gente falar aqui. Hoje em dia eu já não sou mais uma esportista, né? Eu mais acompanho na televisão do que qualquer outra coisa, mas eu sempre gostei muito e por conta principalmente eu gostava de coisas coletivas, mas eu tinha algumas atividades que eram, né, na área de atletismo, que eram feitas sozinhas, e eu acho que é uma lição para a gente ser mais preciso, até porque eu estou vendo que o nosso tempo aí já vai chegando no finzinho, né, a gente podia ficar aqui a noite toda de sexta-feira e os outros dias aí conversando, mas não vai ser possível. Então, assim, no esporte, principalmente, a gente percebe duas pessoas, quando é algo individual, vamos pensar numa esgrima, por exemplo, duas pessoas que treinaram bastante, que treinaram a mesma quantidade, que fizeram, né, ali, tiveram os melhores treinadores, tiveram a melhor alimentação, a melhor disposição, mas tem uma coisa que vai mudar ali no momento final para que se decida quem é o campeão e quem não é o campeão. E isso está ligado ao quê? Ao tirar de dentro, tem a ver com a fé. Eu tirar a última energia de dentro de mim e falar, não, eu sou capaz, porque está todo mundo ali no mesmo barco. Então, às vezes, a gente perde porque a gente acha que o outro tem mais capacidade, mas o outro também ali está pensando a mesma coisa. Eu estou muito cansado, está muito difícil de superar, e isso na nossa vida acontece por muitas vezes, em muitos momentos. O que a gente aprende na Seichonaie, não terceiriza o teu fracasso. Né? Esse é um ponto. Então, assim, eu não consegui porque o outro fez tal coisa, porque o outro... Não, é porque eu parei no meio do caminho. Então, eu tenho a última energia, foi a que fez a diferença. No esporte é assim, né? Então, a última energia que eu tive, quantas vezes a gente já não viu, principalmente no atletismo, numa corrida, a pessoa ultrapassar a linha de chegada e cair em seguida, porque você vê que ela puxa dela a última força. E essa é a força que a gente tem que puxar da gente, não que todo mundo tem que sair caindo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é quando a gente anula, né? Tem uma norma fundamental dos praticantes da Seichonaie, que é anular totalmente o ego. É quando eu anulo a minha força humana, eu anulo o meu ego, eu assumo a responsabilidade e falo, opa, agora é Deus. E aí eu abro, né, a porta para o Deus do meu interior, ele agir naquele momento, ele avançar naquele momento e conseguir fazer algo. Eu já me deparei assim por muitas vezes, o Dr. Romo estava falando da apresentação da convenção, muitas vezes quando surgem coisas dentro da Seichonaie mesmo, eu falo, meu Deus do céu, por que eu disse sim? Como é que eu vou fazer isso? Não só na Seichonaie, a minha filha estuda numa escola que é uma escola, não é uma escola tradicional como a gente conhece, então é uma escola, é uma pedagogia que implica no envolvimento direto das famílias. E a gente está construindo uma área lá de um espaço de educação infantil, e aí, não, tem que rebocar a parede. Sim. Tem que pintar. Sim. Aí você olha e fala, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. Agora, como é que eu vou falar? Eu disse sim. E aí você vai dentro de você e fala, Deus, é contigo. Né? Para a felicidade das pessoas, é para a felicidade não só da minha filha, de quem está à volta, ou dentro da Seichonaie, é para a felicidade das pessoas. Ou, gente, independente, eu estou assistindo, nunca nem tive conhecimento da Seichonaie, não sou nem adepto, e aí? Não, é dentro do teu trabalho, é dentro da tua casa, né? Eu só sei fazer arroz e feijão. Não, joga uma outra coisa nesse arroz aí, coloca Deus na frente, é para a alegria da sua família, né? É para a felicidade do teu marido, ou da tua esposa, ou dos teus filhos. Então, quando você vai colocando a felicidade do outro na sua frente e você não se esconde, né? O meu marido usa essa palavra, não se esconda por trás das coisas que não deram certo.
Não esconde de você mesmo que algo não deu certo, porque você pode esconder dos outros, mas de você e do teu Deus interior você não esconde, você vai se reprimindo, né, Preletor Holmes? E vai ficando cada vez menor perante as coisas. E não é a placa que o Preletor Holmes falou, né? Que eu também me impactei muito com isso quando eu li, viu, gente? Então, é uma placa de incapaz. É uma placa de não consigo, enquanto, na verdade, eu sou filho de Deus. Então, tem que ter força. Eu lembro quando eu tinha uns 13 anos, eu fazia aqueles negócios de arremesso de dardo, sabe? Não era o de dardo, que é aquele que é do peso. Arremesso de peso lá. E aí todo mundo jogando, e eu olhava e falava, meu Deus, olha onde essa pessoa jogou, mas eu nunca queria perder. Eu não aceitava perder. E o perder na Seichonoye, gente, a gente aprende que eu não perdi e não ganhei de ninguém. O Preletor Holmes deu o exemplo dele do trabalho lá, que surgiu uma outra oportunidade de uma pessoa que precisava dele para fazer, né, com que o trabalho dela fosse mais perfeito para as outras pessoas. Então, assim, nunca pense que você está tirando do outro, porque todos nós somos filhos de Deus e Deus não permitiria que um espaço da Keila não seja um espaço do Preletor Holmes ou do Preletor Emerson. É um espaço de todos. A humanidade tem espaço, talento de sobra, né, missão de sobra para todo mundo cumprir a sua. Mas é você olhar e falar assim, não vou ser vencida. E aí você puxa uma força de dentro de você e arremessa o negócio. Vou falar para vocês que eu tinha umas boas medalhas aqui em casa. Mas assim, por isso que eu falei, se eu conhecesse a Seichonoye, ia estar mais fácil ainda, né? Mas assim, é você buscar em você. Não se esconda atrás do fracasso, né? A gente aprende aqui, fracasso é mãe da vitória, é mãe da conquista, ela é um grande ensinamento aí pra gente, né? O Preletor Holmes aí tem um montão de história disso pra gente. Quando você fala, né, de para que eu fui inventar isso? Vou aceitando, né, os desafios, as coisas, meu Deus, já estou com tanta coisa, porque a gente quer mesmo realizar grandes coisas, isso faz parte do ser humano. Eu costumo sempre perguntar para mim mesmo, e também para as pessoas com quem eu convivo, né, com quem eu tenho contato, quando foi que você fez, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Né? Quando foi a última vez que você realizou algo novo pela primeira vez, que você se desafiou? Porque a nossa vida é isso, é constantes desafios para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Esse mundo aqui não é reservado para aqueles que cruzam os braços e esperam cair do céu, ou esperam, né, passivamente que as pessoas ao redor resolvam a sua vida. Não, a gente é dono do nosso destino, então, portanto, nós precisamos exercitar essas ações, fazer essas escolhas. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. E quanto mais a gente vai se desenvolvendo, menos a gente sofre nesse mundo. Apertou de um lado, né? É que nem parafuso. Apertou de um lado, espana para outro, parte para outra, recalcula sua rota, refaça seus planos. Mas é importante ter planos, por escrito mesmo. Porque a gente acredita que se você não sabe onde que você quer ir, qualquer caminho que você escolher vai te levar a lugar nenhum. Então, preciso fazer essas escolhas, planejar bem feito, né? E realizar essas ações, perseverar, não desanimar. Claro que a nossa vida, em alguns momentos, a gente vai desanimando mesmo, dá uma desanimada, parece que falta energia. Mas aí o que a gente faz? Procura ler bons livros, ouvir boas palestras, ir para a academia de treinamento espiritual da Seichonoye, selecionar os amigos que mais botam a gente para cima, aqueles que nos incentivam, aqueles que confiam e acreditam na nossa capacidade. A gente escolhe uma comédia para assistir na TV, né? Ouvir uma música legal, sai dançando, vai fazer uma caminhada. Tudo isso são ações que melhoram e que espantam esse desânimo que, vez ou outra, pode aparecer na nossa vida. Muito obrigado. Mas antes de encerrar nosso programa Diálogos, o Preletor Borges falou sobre ouvir uma boa música, e você que está nos ouvindo, de repente bateu um desânimo, e uma música da Seichonoye, que é muito bacana para ouvir. Talvez em algum momento de desânimo, a música Rosa dos Ventos, que fala sobre fé. Lá no refrão está falando assim, fé
essa força que brota em mim, uma luz que não vai se apagar. Não importa por onde eu seguir, sei que Deus sempre vai me guiar. É uma coisa, quando a gente de repente bater um desânimo aí, a gente ouve essa música, realmente a nossa vida sempre muda para melhor. Quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos orientadores, o pessoal da produção. Vamos encerrando esse programa Diálogos. E você que nos acompanhou até agora, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos, parentes, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também ativar aí o ícone de notificação para você ficar sabendo sempre das novidades deste canal do YouTube da Seitonei, canal maravilhoso que sabe que traz sempre grandes novidades. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até mais. Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavras de Luz 2026 Preceitos Diários. Uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede. Adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seitonei mais próxima de você. sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, Preceitos Diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigada.